professor aí? Ou melhor, tem família de aluno aí? Hoje nós vamos falar de um assunto que está afligindo a muitas famílias, a muitos pais, mães, avós, tios, irmãos mais velhos, que é como ajudar as nossas crianças nos estudos. Antes a gente ajudava ali com uma tarefa de casa, hoje todo o estudo está em casa e muitas pessoas estão aflitas, percebendo que as suas crianças não estão aprendendo tanto quanto deveriam, estão apresentando dificuldades e, como não são todos professores, obviamente, as pessoas têm dificuldade e pedem ajuda. Tenho recebido muitas perguntas nas minhas redes sociais. Então hoje eu vou falar algumas coisas, algumas técnicas para que você ajude o seu filho, tá? Começando pelo óbvio, passando por algumas técnicas para você conduzir o estudo com a sua criança e no final, se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te oferecer muito material gratuito para acrescentar, para incrementar o estudo do seu filho, ok? Então, vamos lá. Começando pelo óbvio, organização. A criança não tem a maturidade ainda para se organizar sozinha. Então, ela precisa de um adulto para organizar um lugar, material e tempo. Essa última aqui, pessoal, é o mais importante. Organizar o tempo da criança. Quando e, por quanto tempo, em que horário a criança vai estudar. Qual é o melhor tempo, o mais tranquilo, o que você pode dar atenção, o que ela não vai ser interrompida? Então, essa organização. Você organiza e ensina o seu filho a se organizar para que com o tempo ele desenvolva autonomia nisso aqui. Estratégias. As estratégias de estudo também serão organizadas pelo adulto. O que é a estratégia de estudo? A organização de cronogramas, o que é que a gente vai estudar e quando, né? Se a criança vai ler um pouco ali antes do almoço e tem aula à tarde e fazer a tarefa à noite, como é que vai ser organizado essas coisas? O que a criança vai fazer para aprender mais, como que ela vai estudar, a criança vai ler, você vai perguntar. Então essas estratégias são os adultos. Mas eu queria sair um pouquinho aqui do óbvio, da iluminação, da organização do material, porque disso muito já se fala. E queria entrar no outro aspecto das atividades, já que as crianças estão fazendo toda a aula em casa, ou grande parte dela. Primeira coisa que é muito importante que os professores sempre dizem é: ele faz. Não faça as atividades pelo seu filho. E quando a gente diz assim, ele faz, você diz: eu sei que eu não posso fazer pelo meu filho, mas ele não sabe fazer a atividade que a professora mandou. Vou devolver sem fazer? Como é que a gente vai fazer? Então nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. E outra coisa muito importante, ele lê. Se o seu filho está ali no primeiro ano e ainda não está alfabetizado, você lê todas as perguntas para ele, mas você já começa a incentivar que ele leia algumas palavras, que ele leia algumas frases, que ele leia uma parte do texto. A partir do segundo ano ou do segundo semestre do primeiro ano, você já pode falar com seu filho: lê o textinho então, lê essa frase, lê essa pergunta. E se ele não entender, você faz a segunda leitura, porque às vezes a leitura é um pouco difícil para ele ainda não compreende. Aí você lê uma segunda vez, mas ele sempre deve ler. Então leia a pergunta, leia o que é para fazer e depois, se for necessário, você lê de novo. Por que é importante que ele leia? A leitura, ela é um exercício. A gente ensina a juntar as letras, a gente ensina a formar as palavras, mas se a criança não tiver prática, ela nunca vai ler com fluência. Na escola, os professores fazem isso. Lê um pedacinho para mim, lê um pedacinho, agora você lê, agora você lê. Em casa, também a gente precisa fazer isso. Então, a criança lê. Vamos ler o que é para fazer? Aí ela lê o que é para fazer. Não deu para entender, não? Lê de novo. Se ela for muito pequenininha, vou ler para você. Os textos. É ideal que a criança leia os textos sozinha. Se ela for muito pequenininha,
ela lê uma parte, você lê outra, vocês alternam. Outro dia ela lê o texto inteiro, depois você lê também, para que fique mais fácil de entender. Aí depois que você ler, ela lê também. O modelo de leitura, ouvir um adulto lendo, também é importante. As crianças aprendem muito por imitação. Então elas vão perceber a entonação da sua voz, elas vão perceber que você não precisa ler depressa demais, mas também tem que ler com volume bom de voz. Então, uma entonação bacana, a criança copia. E ela lendo, ela exercita essa entonação que ela aprendeu com você e também exercita as palavras, né? Juntar aquelas palavras, antecipar aquele texto. Né? Às vezes a gente fala, a criança está tentando adivinhar, é normal, a gente também faz isso. Só que nós temos mais prática, então nós adivinhamos certo. Né? A gente geralmente bate o olho na palavra e não junta ela toda, a gente já lê, né, a palavra inteira. Como a gente vê, por exemplo, naqueles textinhos que circulam em rede social, que se troca letra por número, omite letra, e a gente consegue ler assim mesmo, porque a gente faz dessa maneira. Mas nós temos treino, então a sua criança também precisa treinar. Né? Quando for ler à noite para sua criança, fala com ela, agora vamos, o diálogo aqui, vamos ler nós dois? Eu leio uma parte, eu faço fulano aqui, o personagem, você faz outra e a gente lê o diálogo. Então a gente pode fazer essas coisas para exercitar com a criança. Então ele lê, ele faz. Mas voltando, e se meu filho não está sabendo a atividade e a professora, lógico, quer que ele faça, como é que eu posso conduzir? Como é que eu posso conduzir para que ele saiba? Eu não sou professora, eu não sei ensinar. Então, eu vou te dar duas técnicas que funcionam muito para tudo que se faz com as crianças e que, se você seguir, você vai ajudar muito o seu filho a aprender, tá bom? Olha só, primeiro, faça perguntas. Faça perguntas. Como assim? Então vamos ler um texto e eu vou inventar umas perguntas ali? Não, não é isso não. É o seguinte, vamos supor que a gente está fazendo uma atividade de sequência numérica e lá tem assim para a criança continuar uma sequência. Aí a sequência está lá assim, 4, 8, 12, 16. Qual que é o próximo número? Aí a criança pensa, não sabe. Aí a gente às vezes acha que tá com preguiça de pensar, então não faz isso não. Você sabe qual que é o próximo número, não sabe? Porque você percebeu que os números estão aumentando de 4 em 4. Então o próximo número é só juntar 4. É o 16. O que eu falei? 4, 8, 12, 16. É o 20 ou é o 24, né? Você sabe qual é o próximo número. Em vez de contar para a criança, olha, a sequência está aumentando de 4 em 4, então o próximo é mais 4, 16 mais 4 é 20. Em vez de fazer isso, faça perguntas. Como assim? Filho, a sequência está aumentando ou diminuindo? Aí ele vai olhar, pensar, está aumentando, está ficando maior. Tá bom. Está aumentando quanto? Desse aqui para esse aqui faltou quanto? Desse aqui para esse aqui faltou quanto? Aí ele vai contar e vai ver, tá aumentando 4, né? Por exemplo, ele foi lá no 12, 3, 14, 15, 16, tá aumentando 4. Então, o que nós vamos fazer para descobrir o próximo número? Aumentar 4. Então, aumenta 4 e me conta qual que é. E assim, o seu filho vai conseguir. Agora, se não for matemática, se for uma interpretação de texto. Então, por que o personagem tomou essa atitude? Aí a criança vai e te responde uma coisa que ela pensa lá e você vê que tá errado. E você diz para ela, onde você viu isso lá no texto? Me mostra. Por que você acha que é isso? Me mostra. Aí a criança, voltando ao texto, ela vai perceber que aquilo que ela disse não faz sentido. Ou ela vai te mostrar que faz, né? Então, faça perguntas. Quando está resolvendo uma situação, problema, né? Nós vamos fazer conta de mais ou de menos, de vezes ou de dividir. Aí a criança ficou na dúvida, não sabe, você não conta, você desespera. O que está acontecendo aqui? Ele comprou, se ele comprou, ele vai ter que pagar. O dinheiro dele vai ser mais ou vai ser menos, vai aumentar ou vai diminuir. Ou então,
ele ia comprar só um, vai comprar dois, agora ele vai ter que pagar mais ou menos. Assim, a criança vai percebendo. Ah, mas se é mais, então qual que é a operação que a gente faz? Ah, se é para distribuir alguma coisa, qual a operação que a gente faz? Né? Então, você faz perguntas. E uma outra técnica que é aliada a essa de fazer as perguntas é dividir em passos. Às vezes, um problema está assim. A Ludmila foi a uma loja, comprou caderno, canetinha e mochila, e dá o preço de cada um. E pagou com uma nota de tantos reais. A mochila ficou cara para pagar com uma nota só, né? Mas vamos supor que era uma mochila baratinha. Quanto ela recebeu de troco? Aí a criança tá ali. Ai, meu Deus, eu não sei, já tá dando aflição, já tá com vontade de chorar. Mas peraí, olha só. A Ludmila comprou. Primeiro a gente precisa saber quanto que ela gastou, não é? O que a gente pode fazer para saber quanto que ela gastou? Aí a criança vai falar, nós temos que somar os preços. Beleza. Agora a gente sabe a nota que ela pagou. Como que a gente vai saber, se a gente já sabe quanto que ela gastou, quanto que ela recebeu de troco? Aí a criança já tem condição de fazer, né? Às vezes lá numa interpretação de texto, por exemplo, escreva o nome das personagens na ordem alfabética. Aí a criança fica lá perdida, fala, filho, peraí, primeiro vamos achar o nome das personagens. Achou, escreveu de qualquer forma. Agora a gente põe em ordem alfabética, fica mais fácil. Então, você vai fazer duas coisas. Fazer perguntas para direcionar a criança e partir em passos as tarefas que ela tem que fazer quando ela não consegue fazer sozinha. E depois você vai ensinar a ela, olha, se você fizer essas perguntas, você consegue. Se você fizer essas perguntas para você mesmo. Olha, se você dividir a tarefa assim, se você dividir o raciocínio assim, você consegue. Então, pessoal, olha só, organização de tempo, espaço, material, estratégia, geralmente a estratégia é oferecida até pela escola, né? Olha, para fazer isso, é para fazer aquilo. Deixe e peça que a criança leia e que ela faça. Em caso de dúvida, faça perguntas que conduzam à resposta certa e parta a tarefa em passos. Para ir um pouco além disso, você também pode contextualizar tudo que a criança aprende no seu cotidiano. Então, se a sua criança está aprendendo a ler e você vai fazer uma compra, filho, vem cá, me ajuda a fazer a lista. Filho, vem cá, vou fazer uma receita, me ajuda a ler. Isso tudo ajuda, isso tudo dá significado para o que a criança aprende. Filho, vamos fazer um plano aqui pra gente comprar aquele brinquedo que você quer? Vamos ver quanto que a gente precisa juntar? Por quanto tempo que a gente vai ter que juntar esse valor? E aí a criança vai fazer operações, vai fazer conta, vai ler, vai escrever. E assim a sua criança vai aprender muito mais. Aqui nesse canal tem aulas prontas para sua criança, caso você queira essa ajuda. Então, se você está aí aflito porque seu filho não se alfabetizou, né, no ano passado e esse ano já começou assim de novo, vou deixar um card aqui com mais de 40 aulas que vão desde a apresentação do alfabeto até a formação de sílabas complexas, aquelas que têm mais de 2 letras. Vou deixar aqui também uma outra playlist que vai ensinar as 4 operações. Então, começando do mais e menos, mais simplesinho, aumentando os números até chegar na multiplicação e divisão. Aqui no canal tem outras coisas, tem frações, tem sistema de numeração decimal, tem geometria, tem bastante geometria, pesos, medidas, né? Essas coisas todas tem aqui. Se você quiser, deixa nos comentários que eu te mando o link. Me segue no Instagram para você receber as novidades, ver o que eu estou fazendo, né? Ver o que pode ser útil para você. Tem letra cursiva, tem muita coisa aqui nesse canal, muito material gratuito. Se você é professor ou professora e quer aprender comigo a planejar as aulas de acordo com a BNCC, participar do nosso grupo exclusivo, né, saber sobre a BNCC, ver o passo a passo de plano de aula, ganhar nosso planner, então
eu convido você a participar do curso de BNCC, tem um link aqui na descrição do vídeo. Esse curso é voltado para os professores, mas aqueles pais que desejarem conhecer a Base Nacional Comum Curricular, entender como é que funciona essa dinâmica de ensino, também são bem-vindos. Eu espero que o vídeo tenha ajudado você, que você aplique isso aqui e veja como dá resultado, como a sua criança aprende muito mais. Um grande beijo e até a próxima!